Todos nós sabemos que Jesus teve uma morte cruel, que não era para ele, mas que por amor de nós ele passou por ela. Mas como morreram os demais discípulos dele? Eles também tiveram mortes cruéis? Você está no mistério da fé. Poucas mortes na Bíblia foram relatadas em detalhes como a de Jesus, e quanto a seus discípulos, há relatos não bíblicos de algumas de suas mortes, sendo algumas tão cruéis como a de Jesus. E você as verá a seguir. Apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era o mais velho dos discípulos e foi o único a quem Jesus atribuiu alguma atividade de liderança. O apóstolo Pedro continuou sua missão 35 anos após a morte de Cristo, e diz a tradição que ele morreu crucificado. Porém, pediu para que fosse de ponta cabeça para que sua morte não se assemelhasse de Jesus. Apóstolo André. André era o irmão de Pedro, e também era pescador, discípulo de João Batista. Se juntou a Jesus após conhecê-lo. E segundo a tradição, André estaria em missão na Grécia quando foi torturado e crucificado, na província de Acácia. Porém, sua crucificação se deu em uma cruz diferente, em formato de X. João. João era o discípulo mais jovem de Jesus, sendo muito importante para o Evangelho, pois ele foi o autor de vários escritos sagrados, entre eles os relatos de Apocalipse. Diz a tradição que João foi jogado vivo em um caldeirão de óleo fervente, porém nada sofreu, sendo um milagre da parte de Deus, e acredita-se que posteriormente João morreu por volta dos 100 anos de idade, de causas naturais na cidade de Éfeso. Filipe. Filipe, após a morte de Jesus, continuou a missão na Ásia e foi um grande missionário nas regiões de Frígia e Hierápolis. Há controvérsia sobre sua morte, porém a tese mais plausível é de que ele também sofreu um terrível martírio e também tenha sido crucificado ou apedrejado. Bartolomeu. Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também é incerta, pois há várias versões para o ocorrido, sendo as mais propagadas a versão de que ele teria sido lançado vivo no mar amarrado dentro de um saco, e a versão que ele também teria sido crucificado. Mateus. Segundo relatos, Mateus continuou a missão na região onde viveu com Cristo, tendo percorrido toda a Pérsia, a Judéia e a Etiópia, tendo sido morto nessa última. A causa de sua morte teria sido um ferimento de espada, porém há versões que dizem que ele morreu de causas naturais. Seu túmulo hoje estaria na cidade de Salerno, na Itália. Tomé. Tomé ganhou destaque no Evangelho pela sua incredulidade, porém, continuou a missão de Cristo após sua morte, e na região da Índia, segundo relatos, ele morreu a flechadas enquanto orava, na cidade de Madras, em uma morte encomendada pelo rei da região. Simão. A vida do apóstolo Simão não foi muito retratada nos textos bíblicos, e tudo que se sabe sobre sua vida é por meio de especulações, e sua morte não é diferente. Os relatos são de que ele teria sido morto em Roma durante o massacre dos anos 70 d.C. Tiago Maior. O pescador que tornou-se apóstolo tem sua história retratada por meio de fontes mais confiáveis.
por volta de 10 anos depois da morte de Cristo, Tiago foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro teria sido preso. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer pela causa de Cristo, e isto ficou marcado. Tiago Menor. Tiago Menor, o filho de Alfeu, foi missionário na região da Palestina e Egito, e há duas versões para sua morte. Uma seria de que ele teria sido crucificado naquela região, no ano de 62 d.C. A outra diz que ele foi apedrejado até a morte, a mando de um sumo sacerdote chamado Ananias, que encomendou sua morte pois ele queria que Tiago denunciasse certos cristãos. Judas Tadeu. O apóstolo Judas Tadeu foi o autor do livro de Judas na Bíblia e continuou a missão de Cristo pela Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia, onde teria sido morto, de causas violentas, porém não especificadas. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o único discípulo que teve a morte retratada na Bíblia. Judas Iscariotes se matou enforcado após trair Jesus por algumas moedas. Tal relato se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, nos versículos 3 a 5. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não esteve entre os 12 chamados por Cristo antes de sua morte, porém, foi chamado pessoalmente por Jesus após sua ascensão, em uma bonita história, e teve grande relevância no Evangelho, sendo o maior missionário de toda a Bíblia. Segundo a tradição, o apóstolo Paulo morreu decapitado próximo a Roma em meados de 60 d.C., no reinado do imperador Nero, cumprindo seu ministério. Todos esses relatos, com exceção de poucos, são conhecidos por meio de tradições e dizeres que perduraram desde a época em que ocorreram até os dias de hoje, e segundo os estudiosos, é extremamente provável que são verídicos. E como podemos ver, o Evangelho chegou até nós por meio de mártires, que deram sua vida pela causa de Cristo, o que o próprio Jesus havia dito que aconteceria com alguns, e acontece até os dias de hoje, mostrando que suas palavras se cumprem, e que todo o nosso destino já foi visto por Ele. Mas não devemos nos assustar, isso não significa que necessariamente acontecerá com todos nós, mas apenas nos mostra que, cumprindo o nosso chamado da forma dele, é certo de que com ele também estaremos um dia.